falando da história, da mais importante história da humanidade. Nós conhecemos tantas histórias bonitas, histórias que estão na memória do povo, estão nos livros, algumas verdadeiras, outras não. Mas essa história que nós vamos contar hoje, apesar de ser muito bonita, é uma história verídica, verdadeira, e que ela não foi escrita por homem. Eu digo, ela não foi elaborada por homem. Ela nasceu no coração de Deus. Porque diz a palavra do Senhor que olhou Deus dos céus para a terra, e Ele não viu um justo sequer. Ou seja, todos estavam na prática do pecado. E o pecado, declaradamente, ele é inimigo de Deus. Deus não fez o homem com a vocação do pecado. O pecado foi uma opção do homem. Então Deus poderia simplesmente terminar a humanidade dizendo: bom, eu fiz o homem e o homem preferiu me virar as costas. Mas aí nasceu o amor no coração de Deus, e Deus quis restituir esse homem, trazer esse homem de volta para Ele. Mas para que isso pudesse acontecer, alguém que nunca antes havia pecado deveria pagar o preço. Interessante, né? Alguém que não deve pagar pelos que devem. Esse era o plano de Deus. Normalmente se cobra muito de quem deve. Normalmente eu quero receber de quem me deve. Quem não me deve, eu não tenho que cobrar coisa alguma. Mas Deus fez o contrário. Ele buscou alguém que não devia, alguém que nunca havia antes pecado, para que esse alguém pudesse pagar o preço do meu perdão, o preço do seu perdão. E Jesus, Deus, procurou esse alguém. Diz a Bíblia que Ele procurou entre os profetas, entre os homens mais valorosos, e não havia ninguém com essa condição, porque todos haviam pecado. Então Deus começa a procurar em outra esfera, não mais na terra, porque na terra todos haviam pecado, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes. Deus começa então a procurar nos céus alguém que fosse capaz de pagar o preço. E procurando nos anjos, também não encontrou. Porque está escrito que nos anjos ele achou loucura. Anjos querendo tomar o trono de Deus, anjos insatisfeitos com o governo de Deus, anjos fazendo rebelião. Quem fora maestro do coral angelical agora era inimigo de Deus. Também nos anjos não havia ninguém com essa condição. Procurou Deus nos céus e na terra alguém com essa condição, e só foi encontrada uma pessoa, e essa pessoa era o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Logo que Deus revelou o plano a Jesus, Jesus o aceitou prontamente e veio morrer na cruz. Fez-se homem como um de nós. Sofreu fome, decepções, traição, tudo que um ser humano sente. Tanto na esfera emocional como na esfera física, ele sofreu. Fisicamente ele enfraqueceu, teve fome.
Emocionalmente ele foi traído, abandonado, largado, desprezado, seus amigos o deixaram. E para finalizar, como homem, ele tinha que provar daquilo que todos nós teremos que provar um dia, que é o nosso maior inimigo, que é a morte. E ele procura a morte. A nossa história hoje, ela começa já com a morte. Nós não vamos falar de Jesus crucificado, vamos falar do Senhor que está no mundo, o que aconteceu com ele. Amém?